Mas veja bem, você vender qualquer commodity hoje no mercado internacional, você vender soja, você vender milho, você vender carne, você vender celulose, você vender óleo de palma, você vender cacau, o comprador faz um processo de rastreabilidade. Para carbono não precisa? Para restauração florestal não precisa? Bruno, antes, Davi, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui participar de um painel da Bolsa de Londres na COP de Dubai. E um representante da Bolsa de Londres fez uma fala antes da minha, graças a Deus ele fez antes. E ele falou que estava muito impactado com as irregularidades de projetos aqui no Brasil, em alguns estados, que eles foram pegos de surpresa, não sei o quê. Sabe, fez lá uma choradeira. Pegou minha fala e falei, gente, eu estou estarrecido de saber que a Bolsa de Londres é composta por gente ingênua. Gente que não sabe como rastrear onde está colocando o seu dinheiro. Pelo amor de Deus, velho. Quando o Bruno ligou para falar com a Vanessa, ele falou, Vanessa, vamos produzir uma cartilha de regularização fundiária? Eu lembro que a Vanessa ligou e falou, falei, gente, vamos correr atrás disso. E depois disso, o Bruno sabe quantas vezes que eu liguei para ele para saber onde é que estava a cartilha. Isso aqui é um marco, tá? Em outras falas que eu já passei aqui, eu já falei sobre isso. Inclusive o Globo Rural publicou ontem. O Consórcio da Amazônia irá lançar uma cartilha de regularização fundiária. Eu vou pegar agora o teor disso aqui e vou passar para o Rafael, que é um dos editores, para o Cassiano, que é o editor-chefe da Globo Rural, para ele ver o que nós produzimos aqui. Isso aqui nós temos que dar divulgação. Trabalho maravilhoso dos 9 institutos de terra. E eu espero, meus queridos amigos, Bruno, que a gente possa avançar isso aqui também com o INCRA e com todas as outras secretarias e ministérios que fazem interface nisso que a gente chama tão simples de regularização fundiária, né? Mas nada mais é do que a base legal que a gente precisa para evoluir dentro dessa nova economia verde que a gente tanto espera para a Amazônia. Nós acabamos de lançar um programa de créditos de biodiversidade. Se não tiver tudo estruturado, quem é que vai colocar dinheiro na praça? Então, parabéns a vocês, tá? Parabéns. Só não vou falar assim que é belo o trabalho, porque ele não acabou. Vocês vão ter que continuar. Então, todo o trabalho que é bom, ele é contínuo. Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser irrigado. Essa primeira etapa aqui, ó, maravilhosa. Que venham outros, que surjam outras, para que a gente possa evoluir. Vou pedir licença, eu fui chamado para participar de um evento lá no painel da Assembleia Legislativa do Pará, lá na Green Zone. Naturalmente, eu não quero deixar os deputados lá reclamando que eu não participei. Obrigado, pessoal. Um bom painel. Obrigada, Marcelo, por essa abertura. Vou convidar a Vanessa Duarte, diretora executiva do Consórcio da Amazônia Legal, para se juntar a nós aqui na mesa. Bom, vamos começar esse painel sobre as oportunidades da regularização fundiária na Amazônia. Nós sabemos do quanto é desafiador esse trabalho, que ainda tem muitas ações para serem feitas, mas que os estados da Amazônia Legal, reunidos no consórcio da Amazônia Legal, têm avançado muito em termos de tecnologia, em termos de ações conjuntas, inclusive, né? O consórcio tem trabalhado ao longo desses anos, de 2019 para cá, com gestão de conhecimento, inclusive fortalecendo isso, e essa cartilha que hoje está sendo lançada aqui nesse painel, ela é importante justamente por conta disso, porque ela é um marco de gestão de conhecimento, de um entendimento de quais são as oportunidades, né, de visão das ações que tem sido o diferencial dos estados da Amazônia Legal. A Câmara de Regularização Fundiária, eu posso falar que eu sou de fora do consórcio, mas é a Câmara que tem mais atuado e mobilizado, né? Então, acho que isso é muito importante para esse protagonismo. E reconhecer que também aqui para essa gestão de conhecimento houve também muito esforço da equipe técnica do consórcio, né, em reunir as informações, todos os levantamentos que foram feitos. Então, Beatriz, o Pedro coordenando o processo também, parabéns pelo resultado dessa cartilha. E nós, do IPAM, o instituto que eu faço parte, né, nós do IPAM somos suspeitos também para
por contribuir ao longo do tempo nesse processo. E eu queria convidar, para começar aqui a mesa, esse momento de oportunidade de falarmos sobre a regularização fundiária na Amazônia, eu queria convidar o Anderson para contar um pouco de como foi esse histórico, né, Anderson? O Anderson Pires é presidente do Instituto de Terras do Maranhão. Hoje o Maranhão tem um projeto bastante significativo, né? A gente falou hoje de manhã, o projeto Terra por Elas, que vem aí dessa articulação com o consórcio, e vocês têm trabalhado desde o início, né, junto com os demais estados, sob a coordenação do presidente Bruno, e vocês em parceria, né, em conjunto, liderando a Câmara Técnica. Você pode nos contar aí um pouquinho dessa história de 2019 para cá, de como foi a institucionalização dessa Câmara de Governança Fundiária e o que isso trouxe para os estados da Amazônia Legal. Anderson. Gente, boa tarde a todas e todos. Muita alegria estar aqui nesse painel. Essa cartilha é fruto de muito trabalho, de muito suor, de muito engajamento dos 9 estados da Amazônia Legal com suas secretarias e institutos de terra. Gabriela, muito obrigado por estar moderando esse painel. Por mim estar aqui o presidente Bruno, do ITERPA, grande parceiro e amigo, assim como o presidente Davi está aqui, Davi Inácio, e a Vanessa, juntamente com o Marcelo, que sempre foram implacáveis em ajudar essa pauta da regularização fundiária, da governança fundiária dentro do consórcio. Então, a gente estava conversando aqui rapidamente, né, e o Bruno, que, vamos dizer, o nosso decano, né, é o presidente aí que está mais tempo à frente do seu órgão de terra, como começou, né, essas conversas que foi pós-pandemia. Né? Os órgãos de terra, o trabalho é 90% campo, né? Tem que ir para campo, não se resolve de escritório. Então, acabou que com a pandemia do coronavírus, os órgãos de terra tiveram que passar praticamente 2 anos sem ações de campo efetivas, e essas discussões acabaram esfriando dentro do âmbito da Amazônia. E aí, quando eu assumi a presidência do ITERM em 2022, a gente já tinha uma boa relação, principalmente com o ITERPA, que é naturalmente também o vizinho, né? O Pará, vizinho do Maranhão. E a gente já discutia, falava muito de regularização, falava da implantação do SICAF, né? Essa plataforma hoje fenomenal que nós temos, né? De regularização fundiária. E aí, eu não me recordo bem, Bruno, mas acredito que foi em 2023, não foi 2022, dentro de uma das reuniões dos fóruns de governadores da Amazônia, do consórcio, teve um fórum dos órgãos de terra da Amazônia. E aí eu lembro bem, Davi, que nesse dia, eu acho que foi a reunião mais longa dos órgãos de terra da Amazônia, porque todo mundo chegou com uma pauta imensa, né, de, vamos dizer assim, de clamor, né, de suas angústias, de choro, cada um com seus problemas, de não conseguir avançar com a pauta fundiária no seu estado, mas praticamente, acho que 70% da pauta ela era em comum de todos os estados. E aí, naquele dia, a gente viu claramente que precisaria a gente evoluir, né, desse fórum, não ser mais somente uma reunião dentro do fórum de governadores, teria que avançar para uma Câmara de Governança Fundiária, assim como outras pautas dentro do consórcio já possuíam. E aí eu sei que a gente terminou, acho que essa reunião pela noite, que é normal, né? É uma reunião nossa, sempre a gente é expulso, tem que... Eles pedem para que tem que fechar o prédio, né? A pauta é muito longa. E aí foi uma das principais reivindicações da nossa carta, foi a criação da Câmara. E o Bruno, como presidente do ITERPA, tinha a proximidade, claro, com o presidente do consórcio, que é o governador Helder, levou essa proposição, né, de criação da Câmara de Governança. Aí eu não lembro se foi logo nessa ou se foi na próxima, na reunião posterior dos governadores que foi criado. Mas o que importa é o quê? A partir desse momento, houve, né, essa ação conjunta dos 9 estados com essa pauta da governança fundiária e vou dizer assim, uma irmandade. Nasceu uma irmandade entre os órgãos de terra da Amazônia Legal,
E a gente, dividindo essas dores, passamos a resolver o que era interesse de todos, coletivo, né? Pautas coletivas, como, por exemplo, cartórios, articulação com ONR, e se irmanar também na resolução dos problemas que eram dos colegas, como, por exemplo, as glebas da União, que o Maranhão, por exemplo, não tem esse problema, né, de transferência das áreas da União para o Estado, mas em todas as reuniões com a SPU, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o INCRA, estávamos lá todos irmanados para essa pauta em comum da governança fundiária na Amazônia. Regularização fundiária não se faz sozinho. E aqui essa cartilha é um dos exemplos disso, né? Da união dos órgãos de terra em prol da regularização da Amazônia. E aí, o que tinha em comum? Um momento de virada de chave, de vontade política dos governadores da Amazônia em reverter esse quadro de irregularidade fundiária dos estados. Então, nessa primeira reunião foi unânime, todos mostraram que os governadores estavam engajados, priorizando a regularização fundiária, e cada um já estava começando a alcançar seus primeiros resultados. E aí, com o apoio do consórcio, com o apoio do IPAM, que o IPAM também foi um ator essencial para essa evolução, esteve sempre ao nosso lado, inclusive nos ajudando a compilar, né, todos esses problemas, essas pautas, para a gente pudesse alcançar melhor os resultados. A gente começou esse grande trabalho de, primeiro, fazer a revisão jurídica, legislativa, a atualização das leis, né, Raquel? A atualização das leis dos órgãos de terra. Para vocês terem ideia, a Lei de Terras do Maranhão não sofria nenhuma alteração desde 1991. Desde 1991 que não tinha nenhuma alteração na Lei de Terras do Estado do Maranhão. E o Instituto de Terras do Estado, o ITERMA, só podia regularizar 200 hectares de terra, né? E hoje a gente pode regularizar o teto constitucional, que é de 2.500 hectares, sem ter que passar pela Assembleia Legislativa. E aí foi uma série de ações conjuntas que a gente foi evoluindo. Dentre elas, nós tivemos a implantação do SICAF, que já estava em operação no ITERPA. O ITERPA fez esse trabalho belíssimo de desenvolvimento da plataforma. Fez também, foi muito cordial, em prol do desenvolvimento da Amazônia, de fazer os acordos de cooperação técnica para ceder a plataforma de forma gratuita. E aí cada estado só se incumbiu de fazer as customizações, as adequações com a realidade de cada um. E aí a gente tem hoje, por exemplo, o SICAF implantado no Maranhão, é a plataforma oficial de regularização fundiária do ITERMA e do Estado. Não existe mais papel, transparência, agilidade. Hoje a gente saiu, há 2 anos atrás ainda tinha papel, processo em papel no ITERMA. Hoje a gente já discute inteligência artificial, né? Então, em 2 anos somente a gente sai do papel e já está discutindo automação, inteligência artificial no processo de regularização fundiária. E isso, dentro de uma outra série, que eu ia passar aqui a tarde toda falando para vocês, uma série de benefícios de agir em conjunto, Vanessa. E agir em consórcio, agir na forma da Câmara. E eu digo assim, que os resultados da Câmara de Governança Fundiária para os estados, se não é a mais eficiente, a que mais, vamos dizer, evoluiu, que teve os órgãos que mais teve evolução durante esses últimos 3 anos, com certeza está aí no páreo entre as melhores. E aí, dando os exemplos do Maranhão, o Maranhão saiu de uma média de 500 títulos por ano, para hoje está titulando 5.000, que foi ano passado, 5.000 títulos. Nossa meta é chegar a 10.000 títulos esse ano, com o programa Paz no Campo. Já beneficiamos aí mais de 22.000 famílias com título de terra. Já foram aí de 39 comunidades quilombolas que receberam o seu reconhecimento. Estamos avançando agora também na regularização urbana, através da REURB. Então, são 2 frentes, rural e urbano. Só o urbano também a gente vai entregar mais de 10.000 títulos esse ano. E esse trabalho, tanto que o Maranhão tem avançado, todos os outros avançaram. O que a gente tem são momentos diferentes. Às vezes, para um estado,
está entregando seus primeiros títulos, fazer uma entrega de 30 títulos é tão significativo quanto a gente tem entregado 18 mil no Maranhão, porque são os primeiros 30 títulos que estão sendo entregues, por exemplo, depois de 400 anos, né? Essa dívida histórica que nós temos com nossa população amazônica. Então, assim, é um case de sucesso, essa cartilha é isso, é um case de sucesso, aqui está o trabalho de cada um, com o que cada um tem de mais importante, que conseguiu avançar, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser um documento, Bruno, Davi, que vai nortear e deixar o legado, Bruno, porque nós estamos de passagem, né? Pode ser que a gente passe mais 10 anos, 15 anos, mas um dia a gente vai ter que passar o bastão. E uma das coisas que a gente mais discute dentro da Câmara de Governança é isso, fazer ações estruturantes que deixem um legado, que elas não possam ser desconstruídas na mudança de gestão, que elas permaneçam e possam ficar em constante processo de evolução. Então essa cartilha aqui vai ser uma delas, é uma cartilha que vai ser atemporal, né? E com certeza é um trabalho agora com know-how, porque aqui está o know-how de 9 estados, de 9 órgãos de terra da Amazônia, mostrando o que tem de sucesso e o caminho certo a se seguir na regularização fundiária rural e urbana. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Eu vou passar para o presidente Davi, aproveitar um gancho que o Anderson deixou aqui, com relação a como se dá esse processo de troca de experiências, de aprendizado conjunto, de colaboração entre os estados e de atuação interfederativa, de contribuição, de colaboração também com os municípios, trazer um pouco da experiência de Rondônia, especialmente com a parte de integração de dados, com organização dessas bases de dados, né? Entre vocês fazem essas trocas de experiências bastante significativas, mas é importante que a gente possa divulgar sobre isso também, né? Então, convido o presidente Davi para contar um pouquinho dos avanços em Rondônia e também dessa cooperação entre os estados. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, meu amigo Bruno, meu amigo Anderson, Vanessa. Manifestar a satisfação de reencontrar aqui cada colega, né? Raquel, nós podemos afirmar... Gabi. Nós podemos afirmar que hoje aqui no consórcio, nós, secretários e presidentes de Instituto de Terra, nós somos amigos. Nós chegamos aqui cada um com uma missão muito difícil, percorrendo todo esse objetivo que parecia muito distante, e trabalhamos muito e fizemos amigos durante a nossa jornada, Gabi. Mas antes de responder a sua pergunta, falar para você que parabenizar, né, o consórcio, parabenizar o IPAM, e essa troca de experiência, tanto o consórcio com os presidentes e secretário de regularização fundiária da região norte, o consórcio teve uma grande participação, assim como o IPAM também, né? Eu acho que há 2 meses atrás, o Bruno coordenou aqui com o IPAM uma capacitação para alguns estados. E assim foi durante esses anos, né? Eu falo lá em Rondônia que o nosso sonho é crescer e ficar grande igual o Bruno e o Anderson. Rondônia, Raquel. A nossa realidade era igual a do Bruno, do Anderson lá também. Nós temos projeto de REURB que demora quase 12 anos. Então, porque era um trabalho justamente artesanal. E, enfim, não tinha qualquer eficiência e efetividade. E durante as nossas reuniões, isso 2020, eu conheci o SICAF. E de lá para cá a gente vem fazendo as tratativas, né, para trazer para levar o SICAF para o estado de Rondônia. E o Bruno falou: Davi, espera um pouquinho que nós vamos doar o sistema para o governo federal e para a gente fazer o SICAF federativo, né? Essa era a proposta. E vejam vocês
a ideia que saiu daqui, da região norte, aqui especificamente no governo do Pará, que é modelo hoje para todo o país, né? Então, nesses últimos 3 anos, nós fizemos a aquisição do SICAF, implementamos tecnologia, não é? A CEPAT, ela era uma superintendência com apenas 46 servidores, e quando eu levei a demanda para o governador, ele pediu as necessidades, prontamente autorizou a mudança de status de superintendência à Secretaria de Regularização Fundiária. De 46 servidores, fomos para 300 servidores e investimos em tecnologias, né? Então, hoje, cada servidor nosso, ele trabalha com a máquina de ponta, com 2 telas, veículos que quando nós chegamos lá que tinha apenas 2 veículos, hoje nós temos 22 caminhonetes. Então, eu trabalho com muito compromisso, com muita responsabilidade, e esse avanço na estrutura, né, na regularização fundiária em Rondônia, ele teve o início aqui, com o trabalho muito legal que o Bruno faz na Câmara de Governança Fundiária, com as orientações, com essa união que o Anderson acabou de declarar dos institutos de terra, né? Então, hoje, essa interação que você perguntou sobre nós, essa troca de experiência, esse compartilhamento de tecnologias, ele é uma realidade, e nós podemos declarar, respondendo a sua pergunta, Gabi, não errei o nome, né? Não. Que a história de regularização fundiária na Amazônia, ela é uma história em movimento. Veja que o ITERPA hoje, o governo do Pará, está bem adiantado, né? E certamente o Bruno quer chegar muito mais longe. O Anderson, o governo do Maranhão está muito à frente do governo de Rondônia, e o governo de Rondônia está avançando. Estruturamos com toda a tecnologia. O SICAF, acho que próximo mês se conclui a instalação do SICAF, e já vamos trabalhar a primeira REURB com o SICAF. Então, graças ao consórcio, ao IPAM, a todos esses parceiros da regularização fundiária, nós estamos, cada dia que passa é uma conquista, né? Mas quando a gente olha que uma REURB, uma simples REURB, que hoje aqui no governo do Pará se faz com 2 meses, lá nós fazíamos com 12 anos. 12 anos. Então, assim, estamos avançando, é tecnologia, capacitando os servidores, o trabalho que o consórcio faz, que o IPAM e o Bruno fez aqui há 2 meses atrás, nos ajudou sensivelmente. Os drones já conseguimos, a aquisição de 4 drones, o SICAF, muito legal. Então, o nosso governador, o Coronel Marco Rocha, tem investido, tem nos auxiliado bastante, nos socorrido, porque a gente nos socorre muito do governo para a aquisição de tecnologia, e a gente chegar onde hoje o Maranhão está e o governo do Pará. Obrigada, presidente Davi. É importante a gente ver o quanto os órgãos estaduais estão conseguindo se desenvolver e numa velocidade maior, né? A gente teve um desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, né? Uma virada de chave tecnológica. Hoje a gente tem inteligência artificial. Eu mesma, fui treinada como agrônoma com o teodolito, né? Faz um tempinho, um pouquinho a mais, né? E fiz muita levantamento fundiário lá em Santa Catarina, e aí comentar aqui o nosso deputado federal, Pedro Kuzai, que está aqui conosco, o Moisés Savian, secretário de Governança Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui também. Nós trabalhamos com muito levantamento fundiário, utilizando uma tecnologia muito antiga, né? E hoje a gente está trabalhando em inteligência artificial, imagens de satélite de alta precisão, é uma outra realidade, né? E a gente precisa que essa modernização aconteça dentro dos órgãos, e a gente sabe o quanto é difícil a questão de recursos voltados a isso, né? E
a importância. A gente estava aqui no painel anterior falando de cooperação internacional, falando do quanto é importante virem esses recursos estruturantes para os órgãos fundiários, para avançar na regularização fundiária integrada com a ambiental. E aí eu queria te fazer 2 perguntas, Bruno, já que você... Então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é com relação à importância, e aí pensando em todo esse avanço tecnológico, mas também a integração da regularização fundiária com o tema de desenvolvimento socioeconômico e com o tema de clima, porque, afinal de contas, estamos aqui na COP30, né? Sabemos da emergência climática, sabemos da necessidade de reconhecer as populações tradicionais, porque elas são aquelas que mantêm a floresta em pé, né? que estão conservando e precisam ter os seus territórios, mas também que a gente precisa trabalhar com a agricultura familiar, com a agropecuária, para que a gente possa criar essa segurança jurídica. Então, o primeiro ponto eu queria conectar, queria que você trouxesse aqui um pouco da conexão da regularização fundiária com desenvolvimento socioeconômico, sustentável e com o clima. Por primeiro, depois eu te faço a próxima pergunta. Tá ótimo. Obrigado, Gabi. Obrigado ao consórcio pelo convite. Obrigado, Vanessa. Sempre prestigiando a pauta fundiária. Saudar aqui o público, na pessoa do deputado Pedro, do meu secretário Moisés Savian, e da minha amiga Joline. E é uma satisfação muito grande estar aqui com meus pares, o Anderson, que é um parceiro para toda hora, topa tudo. Às vezes eu estou viajando com alguma coisa, assim, pensando, ligo para o Anderson, Anderson, e aí, vamos? Ele, vamos, né? E a recíproca é verdadeira, né? Uma vez eu estava num jogo aqui, no Mangueirão, e eu estava chateado com o meu time, né? Perdendo em casa. Aí quem me liga, o Anderson, falou, tem coisa mais interessante aqui para fazer, bora falar de regularização fundiária, Anderson, né? Davi também, um grande parceiro, abraçou o governo de Rondônia, abraçou a regularização fundiária, e o Davi, com muita sensibilidade, com muito tato, foi demonstrar também, primeiro para demonstrar para o governador que era possível ser feito, né? E é uma pessoa extremamente humilde, e vocês não têm ideia da capacidade desse secretário. Eu fui a Rondônia e fiquei encantado e vi todo o ambiente fértil para Rondônia ser em breve um dos estados com maior regularização fundiária do país, Rondônia. E aí eu começo falando também, pretendo prestar uma homenagem a uma pessoa que começou, na verdade foi meu professor nesse ambiente do consórcio, que é meu amigo Márcio Grangeiro. Né, Márcio? Márcio começou, quando eu comecei no consórcio, na verdade o Márcio me ligou, fez o convite, eu falei, nossa, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E o Márcio, carinhosamente, com toda a atenção, empatia, foi me colocando nesse processo. Então, quando eu estive em Roraima, eu fiz essa homenagem para ele. Eu fiz esse reconhecimento de gratidão, porque se eu estou aqui, uma das pessoas, você é um dos responsáveis, meu irmão. E aí, não para perder a pergunta da Gabi, né? Mas assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar registrado é que os estados da Amazônia Legal são os estados que mais promovem regularização fundiária no Brasil. A quantidade de áreas regularizadas, tanto rurais e urbanas, trabalhado pelos 9 estados da Amazônia Legal, demonstram que é possível fazer regularização fundiária. É possível. Desde que nós tenhamos um processo disruptivo, de esquecer aquela regularização fundiária do papel, como o Anderson colocou, esquecer que a gente não pode mais fazermos trabalhos de regulação fundiária artesanais, que você tem que pegar um processo de cada vez, montar um processo, né? Então, isso, inclusive, encarece o processo de regularização. Encarece. E, do outro lado, a gente visualizar que o órgão de terras, ITERPA, que fez 50 anos esse ano, ITERMA, que fez 53 anos também esse ano, agora, esse mês, isso, né? Foi domingo, não foi? Domingo.
não são mais órgãos de terras no sentido estrito. São órgãos de governança fundiária. Por quê? Vai além da titulação. O trabalho que a gente faz envolve também mediação de conflitos, envolve parcerias com o governo federal, ou seja, a gente passa a olhar o território e se assenhorar desse território, porque os estados começaram agora o processo de conhecimento do seu território e, consequentemente, o assenhoramento, tendo a base fundiária como uma base estratégica para a tomada de decisão de políticas públicas. Então, aqui no Pará, por exemplo, o governador tomou uma atitude muito importante, que foi qualquer ação de política pública tem que ser perguntado antes para o ITERPA, para saber se vai ter algum impacto com comunidades quilombolas, se vai ter algum impacto com comunidades da agricultura familiar, enfim, aí já amplia o cenário. Então, Gabi, quando a gente começa a traçar esse novo perfil da regularização fundiária para o Brasil, primeira mensagem, a Amazônia consegue fazer regularização fundiária. Segundo, o problema da Amazônia está sendo solucionado pelos órgãos de terras do Estado, que passaram a influenciar os demais órgãos de terras do Brasil. Então, hoje, nós temos, por exemplo, dentro dessa parceria, vários estados do Nordeste, por exemplo, Piauí e Bahia, do Sudeste, São Paulo, e agora, deputado, o SICARF, ele está indo para Santa Catarina. Né? Então, isso aí todo é um processo de evolução, de diálogo e de maturidade, porque isso que foi falado há pouco pelo Davi, nós somos realmente uma irmandade. A gente não discute pauta política, a gente discute política pública de regularização fundiária, porque interessa a todos, independente da bandeira. E eu vejo muito que é nesse momento que todo mundo se une, é a pauta da regularização fundiária. E aí a gente começa esse processo e a gente vai incluindo o que nesse processo? Quando a gente constrói esse novo modelo de gestão pública fundiária, Gabi, a gente sempre olhava assim para o ITER e falei, nossa, mas isso aqui impacta diretamente a política ambiental, a política da agenda do clima, a política da segurança pública. Então, eu tenho que começar a colocar nos processos de regularização fundiária a consideração dessas variáveis. Até porque, qual é o processo e o caminho que a gente está vendo que vai acontecer? E a gente está aqui justamente para mostrar que a gente tem solução, debato isso com a Joline, que a gente está conversando bastante sobre isso, é que a gente tem que colocar o fundiário primeiro. Fundiário primeiro. Porque senão a gente tende a, como eu posso falar assim, sabotar toda a agenda climática, todo o financiamento climático e frustrar todas as oportunidades que nós estamos construindo nesse momento, que nós já enxergamos. E aí, para não acontecer, que a gente já teve uma experiência dessa, que foi com o CAR. O CAR é um instrumento fantástico de gestão ambiental, de gestão territorial, mas, infelizmente, não foi acompanhado da política fundiária. Tanto que agora, os estados com SICARF vão poder fazer a emissão do título já com a inscrição do CAR, um CAR feito com precisão de localização, com vistoria, com toda a segurança jurídica do campo que a gente precisa para dar para os nossos agricultores, para os nossos produtores rurais também, Gabi. E não criar apenas um ambiente jurídico favorável para quem já está aqui, mas para quem quer vir investir aqui. Para dar segurança. Dá trabalho, dá muito trabalho, porque a gente saiu do zero praticamente. Imagina, né, Márcio? A gente começando ali no início, saiu do zero. Então a gente não pode também criar uma alta expectativa se a gente também não tem recursos para multiplicar todos os modelos bem-sucedidos que nós temos na Amazônia. E aqui a gente tem cenário de tudo quanto é variável, né? Então, por isso que as soluções, elas conseguem se adequar à Bahia, ao Piauí, Goiás também, que está interessado, Santa Catarina, São Paulo. Ou seja, a gente acabou criando uma modelagem que permite com que os estados tenham essa possibilidade de acessar
não só a ferramenta, mas o modelo de gestão. Porque o SICARF, na verdade, é um modelo de gestão para a eficiência da prestação de serviço público de regularização fundiária. Então, e mais, vai se incluindo nesses processos de regularização fundiária também análise sobre estoques de carbono, como a gente tem debatido, juntamente com o IPAM, para colocar essa variável, né? Colocar também a variável que envolve questão de conflitos, ou seja, o que a gente precisa para fazer uma gestão fundiária que conecte com as pautas. E eu falo que a regulação fundiária está desse jeito porque ela foi desconectada das outras políticas públicas, Anderson. Então, da feita que a gente fizer essa conexão através do trabalho que a gente tem, porque a primeira pergunta falam o seguinte: ah, mas isso é muito difícil, é muito demorado. A gente tem provas com rigor técnico e rigor jurídico que dá para fazer regularização fundiária com alta eficiência e previsibilidade em um tempo baixíssimo. Mais rápido do que validar um carro. Mais rápido. Então, assim, eu vejo como a nova fase da regularização fundiária, mas que nós já estamos desenhando o que vai vir por acontecer, né? E a gente ganhou muita força, Gabi, nesse processo, justamente com a parceria com a MDA, né, que foi lá, nos apoiou, né? Primeiro fez todas as verificações do sistema, da gestão, né? Mandaram o Moisés mandou lá o Vitor para fazer todo o trabalho conosco, e ele passou com a gente lá, foi fantástico. E a gente tinha respostas, isso que era legal. Respostas e resultado, né? Então, há uma tendência agora de nós criarmos esse ambiente nacional de padronização da regularização fundiária e essa conexão com outras agendas, mostrando que não tem mais essa desculpa de dizer que não tem terra regularizada e que não há como colocar o fundiário na frente. Poxa, Bruno, a gente trabalha tanto junto que acabou que você respondeu a minha segunda pergunta, que era justamente de como olhar um pouco mais para frente. Assim, se você quiser só arrematar na tua fala, como a gente olha para o futuro, como a gente consolida, né, essa visão de regularização fundiária transversal numa visão de ordenamento territorial, né, de planejamento, de desenvolvimento, para além da regularização fundiária. Acho que isso foi um pouco do que a gente aprendeu com vocês ao 2023, acho que foi no final de 2023, quando a gente fez aquele planejamento do ITERPA, e que houve aquela virada de chave de, para além do balcão de atendimento da regularização fundiária, né, a visão de planejamento de longo prazo, né? Então, queria só aproveitar, mas você já respondeu bastante disso, né, dessa transversalidade, mas para aproveitar, arrematar e depois passar para a Vanessa finalizar o nosso painel. No caso, a gente tem que pensar o que o governo federal já está engatilhado, que é a nossa política nacional de... Vou dar o nome aqui porque eu não peguei o nome. Governança fundiária, ficou governança fundiária, né, moça? Então, nossa política nacional de governança fundiária. Por quê? A gente começa a ter o alinhamento dos estados, fazendo as boas práticas de forma padronizada e modelada, né? Só que a gente precisa ter também essas conexões, tanto com a política federal, a política dos outros estados também, fundiária dos outros estados, mas que a intenção seja essa. E a gente consegue, através desse... eu até falo em alguns eventos que é o seguinte: meio ambiente é importante. Então você tem uma política nacional de meio ambiente. Trânsito é importante. Você tem uma política nacional de trânsito. Se fundiário é importante, como todos nós sabemos, por que não temos uma política nacional de governança fundiária? Porque nós não temos orçamento para fazer a política pública de governança fundiária. Sem orçamento, essa conta não vai fechar. Então, a nossa próxima luta, e aí a gente conta com nossos parlamentares, como o deputado Pedro, é justamente levar essa mensagem para o Congresso, que existe, e aí o senhor pode já levar a nossa cartilha, existem modelos que estão funcionando na Amazônia e que a gente precisa tomar a frente da Política Nacional de Governança Fundiária
assim como obter orçamento para a gente fazer as ações de regularização fundiária. Eu falo que a gente precisa de um PAC da regularização fundiária. A gente precisa de um PAC da regularização fundiária, porque as pessoas falam, mas é muito dinheiro. Eu falo, mas se você pegar 10 bilhões para investir em regularização fundiária, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas esse recurso já era para ter vindo há 50 anos atrás. E o que ele vai gerar, né? E o que ele vai gerar de impacto vai provar para a gente que o que é mais caro é não ter regularização fundiária. As oportunidades que a gente tem estão batendo na nossa porta, mas vai chegar a hora que vão cobrar o fundiário e vão culpar o fundiário porque não andou. Mas dentro desse ciclo, sem investimento, sem infraestrutura e sem mentalidade para o que a gente precisa agora, para o século XXI, realmente a gente não vai caminhar. Então, finalizando, Gabi, eu entendo que todo esse processo, de fato, ele é contínuo. Todo esse processo exige maturidade. Hoje há um alinhamento muito grande com o governo federal e a gente está fazendo esse trabalho de base com os outros estados para nós formarmos um bloco. Inclusive, quero convidá-los amanhã na Green Zone, 11 horas da manhã. Não sei se vai ter espaço na sala para todo mundo, né? Mas assim, já fica o convite. 10h30, que nós vamos estar debatendo a criação do Conselho Nacional dos Órgãos de Terras do Brasil. Vai ser apresentado também a proposta minuta, já que está sendo trabalhada, Anderson e Davi, e demonstrar que isso, Vanessa, é o resultado do trabalho que vocês do consórcio têm nos ajudado e nos apoiado. Eu tenho uma gratidão muito grande por você e pelo seu time, pela dedicação e compromisso, pelo seu jeito, sabe, de conduzir as coisas, né? E sempre, no final, sempre de alguma forma está sorrindo, ou de forma irônica, ou sorrindo mesmo das situações. É porque a melhor coisa é o humor de pessoa inteligente, né? E você, essa inteligência intelectual e emocional, né? E também quero agradecer o Marcelo Brito, porque o Marcelo foi também o grande advogado de criar a Câmara Setorial de Governança Fundiária. Ele sabia da importância, como ele colocou muito bem aqui no início. Então, toda essa história, e a gente faz questão de contemplar quem nos ajudou e nos ajuda, para mostrar que realmente a gente está caminhando, evoluindo, para transformar essa governança fundiária do Brasil e que ela não seja mais uma desculpa para não vir investimento para o nosso país e para os nossos estados. Obrigado. Para aproveitar agora para finalizar o nosso painel, a gente falou muito de avanços tecnológicos, de experiência, de melhorias, né, nos órgãos fundiários. Falamos aqui um pouco da transversalidade da visão da regularização fundiária conectada com o desenvolvimento econômico, com o clima, meio ambiente, com as pessoas. Vanessa, como que a agenda da regularização fundiária se conecta com da Câmara de Governança, né? Se conecta com o consórcio e de que maneira ela está integrada no que aqui, né, apresentado pela cartilha do mapa de oportunidades, mas como ela se conecta também com a visão de longo prazo lançada ontem, cada dia parece um mês aqui durante a COP, né, mas que foi lançada ontem, a estratégia regional Amazônia 2050, que tem lá um dos eixos de implementação, que é justamente de governança, que tem essa interação com a governança fundiária muito forte, né? Então, eu queria também te convidar para trazer um pouco disso e finalizar o nosso painel. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença, meninos, Davi, Anderson, Bruno, Gabriela. Acabou virando um painel de
troca de figurinha, né? Eu já vou te responder, Gabriela. Eu queria agradecer ao Bruno pelas palavras e, assim, em nome do consórcio, para a gente é muito bonito ver essa evolução dessa Câmara Setorial, né? Que realmente tudo que vocês falaram aqui não vou repetir, mas foi um avanço. E, Anderson, foi em 2023, em novembro de 2023, quando a gente transformou o fórum de vocês em Câmara de Regularização Fundiária, uma Câmara Setorial dentro do consórcio. No final do ano passado, depois da COP, a gente fez o primeiro seminário de regulação fundiária da Amazônia, que depois esse ano se tornou nacional, né? E agora, um ano, a gente está aqui lançando o nosso primeiro produto dessa Câmara Setorial. Então, assim, são 2 anos de trabalho no âmbito do consórcio. Lógico que ele veio de antes e a gente já tem tantos frutos. Então, assim, para a gente apoiar a regulação fundiária da Amazônia foi porque o consórcio entendeu, lá atrás, quando os governadores criaram o consórcio da Amazônia, que ele tinha ali as suas 7 câmaras setoriais, a gente viu que a gente não conseguia avançar na agricultura, a gente não conseguia avançar no meio ambiente, a gente não conseguia avançar em nenhum projeto, porque chegava no fim do dia, esbarrava nos problemas que vocês muito bem sabem e colocaram aqui. Então, assim, essa agenda ela é muito importante para o consórcio. Então, a gente sempre contem conosco para continuar com as loucuras, Bruno, de conseguir dinheiro, conseguir a cartilha, fazer um seminário do dia para a noite. Continue contando com a nossa colaboração e ironia também, para poder ir desbravando aí e regularizando a Amazônia inteira. E aí, Gabi, puxando, né, para a nossa estratégia Amazônia 2050, ontem os nossos governadores lançaram aqui essa estratégia de longo prazo, que a gente fala com a Amazônia, que ela conta, né, um pouco da visão de futuro, a Amazônia que a gente quer viver em 2050. Qual é a Amazônia que a gente quer viver em 2050? Então, por que tem esse eixo lá, né? A visão, a base dessa estratégia de 2050 é o desenvolvimento sustentável. Então, como é que a gente vai trabalhar com desenvolvimento sustentável sem o alicerce da segurança jurídica que a regularização fundiária nos dá? Então, assim, dentro da estratégia, fazendo a conexão e para fechar a minha fala, é dizer que repetir o que vocês já disseram, mas que não tem como a gente garantir a segurança jurídica e a governança territorial sem pensar na regularização fundiária. A regularização fundiária ela integra dentro dessa estratégia a conservação e a produção também dos ativos ambientais, ela fortalece a bioeconomia, então ela transpassa por todas as ações que estão interligadas no planejamento estratégico do consórcio e da Amazônia. Então, assim, acho que, não sei se respondi, Gabriela, se eu consegui fazer a conexão que você esperava, mas a gente está muito feliz com todas as entregas, com a entrega da estratégia, por finalmente um documento de longo prazo também contemplar a regularização e por estar lançando hoje aqui essa cartilha, esse produto que a gente tanto sonhou e conseguimos entregar para vocês nessa COP. Obrigada. É isso, acho que pode quebrar. Desculpa quebrar o protocolo rápido, mas eu não poderia também, seria uma falha muito grande numa COP, eu não agradecer os nossos parceiros, deixar de agradecer o IPAM. O IPAM tem sido parceiro de primeira ordem dos órgãos de terras, acreditaram. Me lembro da primeira conversa que eu tive com o Eugênio lá no Iterpa, eu tentando convencer, gastei toda a minha saliva para mostrar a potencialidade de tudo que a gente tinha para fazer. E aí depois vem a Gabi também, junto com toda a sua equipe, com a Raquel, o Fadel, Thaís, nossa gratidão em nome dos órgãos do Estado. E você sabe que quando a gente junta gente que gosta de fazer, é fazedor, dá esse resultado também, viu, Gabi? Muito obrigado, obrigado também aos nossos parceiros ao Fundo Vale, por todo o apoio irrestrito, que é o fundamental. Começou a entrar recurso para a regularização fundiária, através também, hoje a gente tem um fundo catalisador, através do Funbil também, ou seja,
que é um grande parceiro também dos órgãos de terras, o Funbil, tem feito já trabalhos muito bons conosco. Enfim, começou a girar a roda, né? E o start está aqui na cartilha. Obrigado. Obrigada, Bruno. Para a gente é uma alegria, satisfação. A gente trabalha apoiando vocês nessa sistematização e dando condições para esse crescimento, para essa troca de experiências e gestão de conhecimento, porque a gente, enquanto Instituto de Pesquisa, entende a importância disso, né, para além da gestão, para a regularização fundiária ao longo do tempo. Então, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, de ouvir e compartilhar aqui as nossas experiências e agradecer aos participantes aqui do nosso painel. E esse vai virar um vídeo no pacote de gestão de conhecimento, nos alfarrábios da Câmara Setorial de Governança Fundiária. Tem um QR Code da cartilha?